Os peixes. Os peixes ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos, e as águas doces dos rios, lagos e açudes. Neste grupo, existem cerca de 24 mil espécies, das quais mais da metade vivem em água salgada. O tamanho médio dos peixes pode variar de 1 centímetro a até cerca de 18 metros. Provavelmente, foram os primeiros vertebrados a surgir na Terra. Eram pequenos, sem mandíbula, tinham coluna vertebral cartilaginosa e uma carapaça revestindo seus corpos. Na evolução, houve uma espécie de adaptações que representaram aos peixes melhores condições de sobrevivência em seu habitat. Não ter couraça pesada, ser nadadores velozes, ter mandíbulas e poder morder. Antes limitados à filtragem de partículas nutritivas suspensas da água ou depositadas no fundo e sendo presa de alguns tipos de vertebrados, os peixes tornaram-se também eficientes predadores. Desde que surgiram, já ocupavam com sucesso os ambientes aquáticos salgados e doces, e continuam assim até hoje. Características que favorecem a vida na água. Os peixes apresentam várias características que favorecem o desempenho de suas atividades no meio em que vivem. Entre elas, destacam-se corpo com formato, em geral, hidrodinâmico, isto é, achatado lateralmente e alongado, o que favorece seu deslocamento na água. Presença de nadadeiras, estruturas de locomoção que, quanto à localização, podem ser peitorais, ventrais, dorsais, caudais e anais. A temperatura corporal. Os peixes são animais especilotérmicos. Isso significa que a temperatura do seu corpo varia de acordo com a do ambiente. A temperatura do corpo dos peixes, em geral, mantém-se mais ou menos próxima à temperatura ambiental. Respiração e circulação de sangue. A maioria dos peixes respira por meio das brânquias, também conhecidas como guelras. A água entra continuamente pela boca do peixe e sai pelas aberturas existentes de cada lado da cabeça. Alimentação e digestão. Alguns peixes são herbívoros, alimentam-se principalmente de algas. Outros são carnívoros e alimentam-se de outros peixes e de animais diversos, como molúsculos e crustáceos. Os sentidos. Os peixes têm vários órgãos dos sentidos. Bolsa olfatória. São formadas por células localizadas nas narinas e associadas à percepção de cheiros das substâncias desenvolvidas na água. O sentido do olfato dos peixes é geralmente muito aguçado. O tubarão, por exemplo, pode farejar sangue fresco a dezenas de metros de distância. Classificação. Existem duas classes de peixes: a classe dos cardíceos, ou peixes cartilaginosos, e a classe dos osteiques, os peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos, como o tubarão e a arraia, vivem principalmente em água salgada, mas algumas espécies de arraia vivem em água doce. Os peixes ósseos. Os peixes ósseos são abundantes tanto em água salgada, como tainha, robalos, cavalos marinhos, pescadas e etc., como em água doce, como lambaris, dourados, pintados, pacus, araçás, bandeiras e outros. Reprodução dos peixes. A maioria dos peixes ósseos apresenta a fecundação externa. A fêmea e o macho liberam seus gametas na água. Após a fecundação do óvulo por um espermatozoide, forma-se o zigoto. Em muitas espécies de peixes ósseos, o desenvolvimento é indireto, com larvas chamadas de alevinos.